E aí, meu povo, beleza? Vamos terminar Platão? Essa é a ideia hoje, tá? A gente vai ter o último vídeo aqui de Platão. Faltou somente a parte política dele. A gente já está terminando o Platão, já vamos para Aristóteles. Mas assim, é interessante que eu faça uma revisão bem rápida para você se localizar aí, tá? Nos vídeos passados eu deixei claro primeiro a teoria das ideias de Platão, depois a ideia da mente-psicose, a ideia do mito de Er, né? A transmigração das almas, até como a nossa alma seria, as três partes da alma. E agora a gente vai falar como tudo isso vai ser direcionado por Platão para uma ideia de política, onde o rei filósofo, né? O rei tem que ser o filósofo, o rei tem que ser o mais sábio entre todos. Então vamos lá. Primeira coisa que eu preciso deixar claro para vocês, né? Dentro da filosofia platônica, tudo parte de uma epistemologia, de uma teoria do conhecimento, onde esse mundo aqui, vamos lá, esse mundo aqui é falso, a gente viu isso na aula passada. Esse mundo aqui é só uma sombra, né? Como a gente viu, a ideia de Platão, a teoria das ideias de Platão, ou seja, esse mundo aqui, pela sua efemeridade, por quanto ele é passageiro, ele é efêmero, ele não é real. A ideia de que conhecer é recordar, que a gente viu no mito de Er, as três partes da alma que o Platão vai usar para criar a sua filosofia política, a República de Platão. Então vamos lá, primeira coisa que tem que ficar bem clara para vocês, né? Dentro de tudo que a gente falou aqui, desde do princípio da teoria platônica, toda a base de Platão vem dessa questão da dialética, nessa visão epistemológica, como eu acabei de falar. Esse mundo é falso. Então, mesmo os valores políticos dele, ele vai tirar não desse mundo, não de uma questão biológica. Platão vai tirar os valores políticos dele, vamos lá, ó, das três partes da alma. Então, a alma possui três partes. E para ele, há pessoas que têm a razão mandando mais na vida deles, essas pessoas nasceram para ser filósofos, nasceram para ser comandantes, há pessoas que têm o cavalo do desejo mais forte, né? E essas pessoas, então, por ser um cavalo mais ligado aos apetites, à questão sensorial, estão mais próximas a uma vida ligada ao artesanato, à agricultura. E há pessoas que nasceram com a bravura, com a vontade, como instinto mais forte. E logo, essas pessoas nasceram para ser guardiões, que é uma mistura de soldado e policial, né? Basicamente, essa é a base da teoria política de Platão. No livro A República, na verdade, ele chama dos três tipos de metais, né? O Platão vai falar das pessoas que teriam ouro na sua alma. E assim, o ouro estaria em maior quantidade, essas pessoas nasceram para ser filósofos. Há pessoas que nascem com uma quantidade de prata maior, e essas nasceram para ser guardiões, e que nascem com bronze, uma quantidade de bronze maior no corpo, e essas nasceram para ser trabalhadores, artesãos. Agora há uma coisa interessante, o próprio Platão no começo do livro ele diz que ele não acredita que as pessoas nasceram com essa quantidade de metal e que isso seria uma mentira conveniente para ensinar as pessoas que cada um tem seu lugar dentro da polis, né? Cada um, para que os artesãos não almejem chegar a reis filósofos, logo seria descoberto na sua infância para que eles nasceram, né? Já vou explicar como isso funcionaria. E assim, a gente construiria um mito que seria ensinado a eles à infância, né? De que eles têm mais prata, mais ouro, mais bronze dentro do corpo e por isso eles estão destinados a ser guardiões, a ser artesãos ou a ser filósofos, né? Ele chama de mentira conveniente. Então seria contada essa mentira dentro da política, né? Para que as pessoas se conformassem mais aos seus status. É como se Platão criasse mesmo um sistema de castas, muito parecido com o sistema de castas indiano. A diferença, você vai ver, é que essas castas não estão ligadas ao sangue, à família, e sim a habilidades, né? As habilidades que cada um nasceu. Primeira coisa que você precisa anotar aí, para quem anota, é que o Platão, ele possui uma ideia extremamente antidemocrática. Talvez eu possa dizer até que Platão seja o filósofo mais antidemocrático da filosofia. Ele não acredita realmente que a democracia seja o melhor caminho. Até ele deixa claro ali no começo da República que entre a democracia e um sistema totalitário, sanguinário, é um passo.
né? Sempre vai ter populistas, ele não chama assim, mas assim, os sofistas, os demagogos, eles vão lá, vão falar tudo que a população quer ouvir, vão tomar o poder, vão fazer um golpe militar, ou que seja, e a democracia, para Platão, ela inevitavelmente caminha para o autoritarismo. Então, assim, a única maneira, o único sistema político que funcionaria seria uma espécie de aristocracia. Mas não é uma aristocracia, né, que vem da ideia dos melhores, mas é uma aristocracia não ligada à riqueza, a famílias, mas ligada à habilidade intelectual de resolver problemas. Então, assim, por isso que se chama muito de sofoscracia, né? Sofos, sabedoria, sofia, e uma política ligada à ideia da sabedoria. Como que funcionaria isso? Primeiro, essa frase muito legal de ser usada em redação, né? O preço que os homens de bem pagam pela indiferença aos assuntos políticos é serem governados pelos maus, né? Se você vai falar aí sobre participação popular, dá para colocar essa frase. Apesar que, eu acabei de falar, Platão é um filósofo antidemocrático, então cuidado como você vai usar essa frase aqui, né? Já que ele não está falando de participação no sentido democrático do termo, tá? A República de Platão, esse livro é tão importante, mas tão importante que até hoje a gente trabalha com a ideia de república, o conceito de república, e que assim, não é bem a ideia de Platão, mas é muito tirado da ambição de Platão, né? A república aqui ganha status de um pensamento político que é voltado à ideia de uma justiça, de uma sociedade justa. Até hoje, quando se fala república, muitas vezes o que está por trás é isso. Uma sociedade mais justa, né? Uma sociedade, uma república, uma sociedade onde as pessoas podem opinar, participar. A ideia de república de Platão, ela não caminha para uma democracia, como eu falei, mas ela caminha para um sistema justo. Toda a ideia da república, na verdade, é pautada segundo a discussão de justiça. E essa ideia de república de Platão é extremamente revolucionária para a época. Primeiro, ele pensa numa sociedade extremamente igualitária no sentido financeiro e no sentido de gênero, né? Platão diz textualmente, homens e mulheres não têm nenhuma diferença dentro da minha república, né? Dentro do conceito de república de Platão, homens e mulheres podem ser reis, filósofos, soldados, não há diferença, até porque Platão acredita que o nosso corpo ele não é quem nós somos, né? Nós somos a nossa alma, e para Platão a nossa alma não tem gênero, né? Nem feminina, nem masculina, né? O nosso corpo portanto, nenhuma pessoa nasce melhor ou pior só porque é homem ou mulher, tanto que na academia de Platão, eu já falei para vocês, a gente tinha alunas mulheres, isso é um avanço muito grande, até se a gente parar para pensar, faz pouco tempo que as mulheres realmente conseguiram o seu lugar na sociedade, né? Platão já pensava numa sociedade igualitária nesse sentido. Platão também pensava que um dos grandes problemas da nossa sociedade é que as pessoas ganham muito diferente e fazem funções das quais elas detestam. Então, uma das ideias de Platão é uma sociedade onde todo mundo ganharia praticamente o mesmo, né? Haveria uma igualdade de salário. Essa igualdade de salário está ligada a cada um fazer o que realmente gosta e nasceu para fazer. Com uma sociedade onde todo mundo ganha igual e todo mundo faz o que gosta e o que nasceu para fazer, como funcionaria isso? Isso funcionaria através de um sistema educacional. Um sistema educacional que selecionaria as pessoas, tá? Selecionaria segundo as suas aptidões. Uma criança, vamos lá, para Platão, a sua alma, ela já nasce sabendo de tudo, na verdade, né? Você esquece quando você bebe a água do rio do esquecimento. Mas a sua alma já sabe de tudo, você não aprende nada. Para Platão, a sua alma é eterna, ela sempre sabe das coisas. Você é que esquece quando acorda, quando acorda nesse mundo, quando nasce. Então, para Platão, uma criança ela já nasce com seus dons. Ela não vai aprender, ela já nasce. Crianças que gostam muito de briga, brincar de brigar. O que elas gostam é de ficar lá brincando, que estão brigando com os outros e tal. Essas crianças estão mostrando que nasceram para ser o quê? Guardiões. Há crianças que desde muito pequenas mostram que têm uma aptidão muito maior a trabalhos manuais, agricultura, sabe, que gostam de brincar, de trabalhar com isso. Logo, essas crianças nasceram para ser o quê? Nasceram para ser artesãos. E há crianças que mostram desde muito cedo a sua aptidão ao controle das emoções, ao controle dos desejos e a uma vida
reta e racional. Essas crianças nasceram para ser filósofos, governantes. Essa seleção tem que ser feita muito além da questão parental. Tanto que Platão chega com uma ideia muito coletivista mesmo. A ideia do coletivo sobre o individual, né? Tanto que ele vai dizer assim que o mais interessante seria que os filhos fossem separados das mães. Que os casamentos fossem casamentos por procriação. Então você pode, ou melhor, casamento você faz casar com quem você quiser. Você gosta de uma pessoa, casa com ela. Mas na hora de procriar, reproduzir, o sexo deveria ser rotativo. E por que essa putaria aí, né? Por que esse sexo rotativo? Porque assim ninguém saberia quem é pai de quem. E ninguém sabendo quem é pai de quem, não vai ter ninguém tentando proteger seu filho. Um dos graves problemas que a gente tem em sociedade é que cada um quer proteger a sua casa, o seu reino, né? E aí a gente não tem a ideia de sociedade. Eu sou cuiabano, né? Eu sou mato-grossense. Não, você é da sua casa, da sua família, do seu sobrenome. Platão resolve isso com uma medida bem drástica, tá? Onde as crianças nasceriam num sistema extremamente coletivo, sem saber quem são seus pais nem suas mães. Elas seriam criadas em grupos, criados pelo Estado. E assim essas crianças teriam um sentimento realmente coletivo. Elas seriam separadas não dependendo de quem ela é filho, mas segundo as aptidões, o quanto essa criança demonstrava, as habilidades dela. Assim você teria uma sociedade onde desde pequeno era selecionada as crianças segundo as suas habilidades. Estou dizendo para você que Platão está realmente pensando numa sociedade perfeita. Se você nasceu para ser agricultor, desde criança é isso que você mostra na sua adolescência, você vai estudar para ser isso e você vai ser feliz porque você nasceu para ser isso. Não importa quanto você ganhe. E por aí vai. Para você ser agricultor, né, artesão, no mínimo você estudaria 18 anos. Para você ser guardião, no mínimo 27, 30 anos de idade para se tornar guardião. E para você ser rei filósofo, meu amigo, só depois dos 50 anos, né? Você estudaria muito para ser um rei filósofo, né? Como eu falei, cada um desses ligados a uma parte da alma, né? Para você entender, Platão está pensando uma sociedade muito parecida, vamos lá para a parte final aqui, eu já volto, uma sociedade muito parecida com a ideia lá, como eu falei, das três almas, uma ideia de um corpo físico, onde você tem a cabeça que manda, o tronco que protege e os membros que produzem. Aqui você tem as três partes da alma, os três tipos de pessoas, né? A alma de ouro, a alma de bronze, a alma de prata e cada função que eles cumpririam na cidade. Como eu falei, é uma ideia de sociedade perfeita aqui para Platão, né? Quem é mais racional, nasceu com a parte racional com mais força, seria governante. Quem tem a parte da vontade, da cólera, da coragem, seria os guerreiros. E quem nasceu com a parte mais irracional, mais ligada aos desejos, não gostam de ler, não gostam de estudar, nasceu para ser artesão, beleza? Se você entendeu isso aqui, você vai entender agora o porquê que Platão tem uma aversão tão grande à democracia, tá? Por que a democracia não funciona? Vamos lá, Platão vai dar várias explicações. A primeira é, como eu falei, democracia para Platão é despotismo, ou seja, a democracia caminha para autoritarismo. É os sofistas que mandam, né? O cara que fala melhor, você sabe disso, cara. O cara que melhor fala, que melhor conversa, tem a melhor conversinha, é o cara que ganha a eleição. Não importa o que ele faz, importa o que ele fala, tá? É isso que é o problema da democracia. O problema da democracia é que ela não vai pela habilidade. Então, Platão diz, é como se fosse a sociedade inteira um barco. E você tivesse, por exemplo, 2 marinheiros dentro de toda a tripulação que são extremamente populares, todo mundo gosta deles, né? Um deles, então, fala muito bem, só que ele não entende, ele é um marinheiro inexperiente, mas ele fala muito bem. E você tem o capitão, que ninguém gosta muito dele, mas ele, como coordenador, ele já navegou por muitos anos, ele realmente entende de navio. Se tivesse uma eleição, quem ganharia? Quem ganharia é o marinheiro. É óbvio, porque ele fala melhor, o capitão não é muito bom com relações humanas, não tem tanta amizade, não fala tanto o que as pessoas querem ouvir. Por isso que eu estou dizendo para você, a democracia caminha não para a eleição do mais preparado, mas daquele que é o melhor sofista, que fala melhor. Portanto, para Platão, se você fosse dono do barco, é óbvio que você daria o comando para o capitão, para aquele que sabe, até porque esse barco está em alto mar, né? O Brasil hoje é um barco em tempestade. Quem que deve comandar isso?
É aquele que fala o que a população quer ouvir ou aquele que realmente entende de como o Estado funciona? Para Platão, sempre quem tem que estar no comando é aquele que entende como o Estado funciona e qual é o melhor caminho para solucionar as crises. Não aquele que é aclamado pela população. Esse que é aclamado pela população provavelmente levaria o barco a se afundar. O barco se afunda, afunda todo mundo. Então a democracia é um sistema falho por natureza, beleza? E aí Platão, ele usa, como eu falei, essa metáfora do navio para mostrar o quanto a democracia não vai funcionar como sistema. E para ele, quem tem que governar é o mais sábio, porque o mais sábio é o único que estuda a ética. O filósofo estuda a ética, a moralidade, a gente aprendeu isso com Sócrates, tá? O maior castigo consiste em ser governado por aqueles que, ainda pior do que nós, que são piores que nós, né? Quando não queremos ser nós os governados. Se você não quer ser governante, se você não quer ver a política, prepare-se, você vai ser governado por pessoas muito piores que você, né? Essa basicamente é o recado de Platão, né? Platão é famoso pelaquela frase dele, uma frase que diz: até que os filósofos sejam os reais governantes, né? A cidade nunca estará a salvo. Platão não vai ser o governante. Porque ele quer que ele seja o governante, ele é filósofo. Não, porque ele não foi preparado. Uma pessoa para ser governante teria que ser realmente preparada desde criança para isso, para ser governante, né? A função dos governantes é assegurar que o povo leve uma vida digna. Saber o que é uma vida digna requer o quê? Uma habilidade intelectual. Requer que a pessoa saiba o que é ética, o que é moral. Apenas os filósofos realmente estudam ética e moral. Portanto, os políticos devem ser apenas os filósofos, tá? Até que os filósofos sejam reis, a cidade jamais estará salvo dos seus males. A ideia de Platão, portanto, é a ideia do governo do mais sábio. Então, assim, recapitulando a ideia principal da política platônica aqui, a ideia é: você cria uma cidade perfeita, onde todo mundo faz o que nasceu para fazer, todo mundo vai fazer o que realmente nasceu para fazer. Essas crianças vão ser separadas dos pais para ter um sentimento mais coletivista, mais ligado à sociedade, para se sentir parte da sociedade, vão ser criados como irmãos, todas as crianças da cidade. Essas crianças vão ser separadas segundo as suas habilidades em 3 classes sociais. Essas 3 classes vão desempenhar funções necessárias. Então, assim, não tem como os guardiões falar: nós vamos tomar o poder, porque na prática eles vão necessitar dos filósofos, dos artesãos. Então, cada parte se sustenta, são 3 pilares aí da sociedade, né? Todos eles receberiam igual, todos eles teriam o mesmo status social, o sexo seria livre, o casamento livre, mas o sexo para procriação seria obrigatoriamente rotativo, para a gente não saber quem é filho de quem. E na prática, Platão pensa tudo isso para organizar uma cidade que seja voltada à alma. E justiça para Platão é o que está alinhado à alma. Se a sua alma é X, você tem que estar na sua função X. Se a sua alma é Y, você tem que estar na função Y. Essa ideia de política de Platão é toda voltada, repito, à questão transcendente de Platão, tá? Quem tem que governar? O rei filósofo. O que cai em vestibular aí? Platão é antidemocrático. Ele acredita na ideia do rei filósofo, ele separa a sociedade perfeita em 3 classes aí, né? E ele tem como mérito principal para você ser um governante a temperança, a habilidade racional, né? Por isso, a sofoscracia, sofia, sabedoria, o governo dos mais sábios. A única maneira de uma sociedade ser realmente justa é ela ser governada pelos mais sábios. Beleza? Nós temos um videozinho aqui. Esse videozinho ele faz um resumo de toda a aula, tá? E eu vou mandar para vocês uma sequência de questões de filosofia grega para vocês resolverem, beleza? Próxima aula começamos com Aristóteles e você vai ver que Aristóteles ele diz já de cara, tá? Este mundo não é uma sombra, esse mundo é a única realidade que nós temos. Então, para Aristóteles, preste atenção aqui, ó, para Aristóteles, a realidade está nesse mundo, ela não está no mundo das ideias. Tá? A realidade, ela fixa e parte-se deste mundo, beleza? Bom, é isso.
Espero que vocês tenham aproveitado a aula aqui e conseguido entender a ideia política do pensamento platônico. A gente se encontra daqui a pouco já nas próximas aulas sobre Aristóteles. E é isso, uma semana abençoada para todos.